Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a segunda lei da termodinâmica e máquinas térmicas, tá? Então vocês conseguem ver aí, né? Deixa eu só fazer um aumento aqui. Seguinte, pessoal, referência aqui que nós vamos tomar, tá? Assim como também referência do livro texto. Bom, então vamos colocar aqui como nota, né? Máquinas térmicas e segunda lei da termodinâmica. Certo? Vou aumentar aqui um pouquinho para ficar mais fácil para escrever. Já é feio. Minha letra já é feia, né? Vou tentar melhorar aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o estudo das leis da termodinâmica, né? Ou da primeira e enunciar a segunda lei aplicada em máquinas térmicas, tá? Bom, praticamente tudo na natureza é uma máquina, né? Nosso corpo é uma máquina. Basicamente, a gente ingere alimentos. Esses alimentos são quebrados, né? E, de certa forma, queimados, né? E parte da energia a gente utiliza, né? A máquina térmica nada mais é do que, né, a máquina, né? Basicamente, a gente tem uma fonte quente, a máquina térmica comum. Então, uma fonte quente com a temperatura TA, ok? Essa fonte quente fornece essa energia térmica. Essa energia térmica, né? Parte é convertida em trabalho e parte é liberada para o ambiente, né? Se vocês notarem um carro, o que ele tem? Ele tem a combustão interna, então, ou seja, ele tem uma fonte quente. Essa fonte quente fornece essa energia em uma certa região, e parte dessa energia é convertida em trabalho mecânico, e parte é perdida para o ambiente. O motor do carro, o que seria? Você teria a combustão, então você tem um regime de temperatura ali, certo? E essa combustão, ela faz com que eu faça mover os pistões. Esses pistões fazem girar um virabrequim, que é um mecanismo de transmissão que está acoplado ao pistão que está levantando e abaixando. Ou seja, parte dessa energia térmica do calor durante a combustão ela é convertida em trabalho e parte dela é perdida. Por que o carro tem um radiador? Porque eu preciso liberar parte da energia que é perdida. Então não existe, já vou antecipar, não existe uma máquina térmica que não tenha perda de calor, certo? Impossível eu ter a máquina térmica somente que contém o quê? Essa parte aqui, ó. Por quê? Porque se eu convertesse todo o calor em trabalho, o que acontecia? Eu teria um rendimento 100%, né? É impossível na natureza obter esse tipo de mecanismo, ok? Posso continuar? Posso, né? Tá certo. Então, basicamente, isso aqui é um esquema de uma máquina térmica que nós temos, ok? Bom, então, o trabalho mecânico, o trabalho realizado por essa máquina, ela nada mais vai ser do que o calor fornecido pela fonte A, ou seja, a fonte quente, que a gente chama, né? Em que tem a temperatura TA e fornece o calor QA, ou seja, o trabalho é a quantidade desse calor fornecido menos o que ele perde para o ambiente. Então, o trabalho é QA menos QB. Ou seja, aqui é válida uma lei de conservação de energia, né? Parte da energia fornecida, que é o QA, parte dela é o quê? Perdida, que representa o QB, que está ligada à fonte fria, e parte dela é convertida em trabalho mecânico, que é o que interessa para a gente. Tá? Então, basicamente, essa aqui é a segunda lei da termodinâmica. Sendo que essa lei aqui, ela tem essa segunda lei, ela tem algumas considerações que a gente tem que falar sobre, que a gente vai falar logo adiante, ok? Bom, então Kelvin Planck, eu já peguei isso aqui do livro da referência nossa, eu não vou escrever isso aqui, já vai estar aqui, ele já fala, Kelvin Planck, Kelvin é um cientista e Planck é outro. Olha só, é impossível construir uma máquina que, operada em transformações cíclicas, tenha como único efeito transformar completamente o trabalho, ou melhor, transformar completamente em trabalho a energia térmica recebida por uma fonte quente. Bom, o que essa transformações cíclicas? Nada mais é do que aquelas transformações que a gente estava calculando. Imagina aqui, ó, eu tenho pressão por volume, e independente da forma que acontece essa transformação, quando eu tenho essa transformação cíclica, pode ser de qualquer forma, tá? Assim, enfim, toda transformação cíclica,
é impossível eu que transformar completamente em trabalho a energia térmica recebida. Ou seja, ele está falando exatamente isso aqui, ó. É impossível não ter um calor perdido, né? É impossível não perder calor, tá? E para que eu tenha uma máquina térmica, eu tenho que ter um processo cíclico, certo? Mais adiante a gente vai falar sobre isso. Bom, já antecipando, se é no sentido horário, eu vou ter um motor. E se, por no caso, um sentido anti-horário, eu vou desenhar aqui ao lado aqui, no sentido anti-horário, eu vou ter o refrigerador. Certo? Bom, por que nós temos o refrigerador? É o seguinte, deixa eu pegar a foto do cara aqui. O Clausius, né, ele é um físico, né, alemão, né? Ele também diz o seguinte, é impossível uma máquina, sem a ajuda de um agente externo, conduzir calor de um sistema para outro que esteja a uma temperatura maior. O que ele está falando? Ele está falando basicamente o seguinte, a lei zero da termodinâmica fala que o calor, ou melhor, se eu tenho um objeto A com a temperatura A, um objeto B com a temperatura TB, se TA é maior que TB, o calor vai passar de sair do A para o B, né? E o que ele está falando? Que é impossível acontecer o inverso, ou seja, passar calor de TB para TA de modo natural. Para que passe calor do TB para o TA, o que tem que acontecer? Tem que ter uma ajuda de um agente externo. Ou seja, o que é um refrigerador? Eu estou passando calor, eu estou retirando calor da fonte na parte fria e jogando para a fonte na parte quente. Só que para isso eu tenho que ser submetido a um trabalho. Tá? Aula que vem a gente vai falar com mais detalhes do refrigerador. Mas o que ele fala, então? Que é impossível que ocorra naturalmente a passagem de calor de um lugar que tem menor temperatura para maior temperatura. Certo? Bom, então vamos continuar aqui do lado. Deixa eu ver se alguém está com dúvida. Então tá ok, ninguém tem dúvida pelo que eu estou vendo. Certo? Bom, então se a gente fala de máquina, a gente, né, na época, se vocês anotarem aqui, ó, 1822, 1888, né, em plena época da Revolução Industrial. E na época da Revolução Industrial, construíam-se máquinas para o quê? Executar tarefas que antigamente eram manufaturadas, né? Ou seja, eu estou substituindo a mão de obra humana por máquinas, né? Bom, e essas máquinas, elas tinham que ter uma certa eficiência, né? Quanto mais trabalho mecânico eu consigo retirar dessa máquina, melhor. Então, por isso que houve uma intensa busca nesse tipo de máquina. Hoje, o que acontece? Hoje, a busca, ainda temos motores elétricos, motores a combustão, ainda há uma busca de quê? De melhorar a eficiência desses motores a combustão. Porém, existe uma nova vertente que estão trabalhando com motores elétricos. Mas, da mesma forma, os motores elétricos, eles o quê? Eles têm perdas térmicas, certo? Então, as leis da termodinâmica, ainda, mesmo que nós trabalhemos com motores elétricos, eu vou ter o quê? O problema de aquecimento, certo? Então, também, a termodinâmica, ela não morre, né? Por quê? Porque o motor elétrico aquece também. E se ele aquece, eu perco o rendimento, tá certo? Então, olha só, se nós estamos falando de rendimento, o rendimento, ele vai ser dado pela razão entre o trabalho mecânico que eu quero, certo? Que é o trabalho, dividido pela quantidade de energia térmica que eu forneço, ok? Bom, a gente viu que o trabalho nada mais é do que... Aqui faltou colocar um módulo, tá? O trabalho nada mais é do que um módulo... Nossa, por que você fez isso? O trabalho é um módulo de QA menos o módulo de QB. Tá? Então, esse trabalho aqui, ó, a gente vai substituir por módulo de QA menos o módulo de QB. Tudo isso dividido por QA. De modo que o rendimento ainda pode ser escrito como 1 menos o módulo de QB, ou seja, o que eu perco para o ambiente menos o módulo de QA, que é o que eu estou fornecendo de calor, certo? Então, basicamente, a gente tem o quê? A eficiência dada por quê? Aqui no caso é o rendimento, tá? Esse NI, é o rendimento. O rendimento, ele é nada mais do que 1 menos calor perdido dividido pelo calor recebido pela fonte, tá? Bom, isso aqui seria se fosse uma máquina ideal. Se o rendimento fosse igual a 100%,
ou se fosse igual, que equivale a 1, né, no caso aqui, né? Se eu fizer essa continha aqui, sempre vai ser menor que 1. Deixa eu mudar aqui. Ou Ni, né, que é o rendimento igual a 1. O que nós teríamos? A gente teria basicamente o quê? A fonte quente e viraria o quê? Trabalho. Eu não teria a fonte fria. Mas isso aqui é o quê? Isso aqui não existe. Sempre eu vou ter o quê? Perdas de energia para o universo. Tá? Tranquilo? Bom, quais são os tipos de máquinas térmicas que a gente tem? São várias, né? Então, aqui, exemplo, a locomotiva, tá? Mais uma vez, retirada dessa referência, tá? As imagens. E aqui também ainda tem as referências que ele tirou, né? Aqui nós temos dois exemplos. Uma locomotiva e um exemplo mais atual, a usina de Angra dos Reis, a termonuclear. Bom, o que a termonuclear faz? Ela ocorre fissões nucleares dentro de um núcleo, e essas fissões fazem com que eu tenha o quê? Um superaquecimento, ou tenha um aquecimento desse núcleo. O que eu faço? Eu coloco o quê? Eu coloco, vamos supor, eu tenho um núcleo, né? Aqui vamos fazer o desenho aqui mais ao lado, né? Eu tenho um núcleo aqui, vou chamar de N, ele está aquecendo. O que eu faço? Eu coloco regiões com água, e essa água aquece, e eu tenho uma outra tubulação que passa aqui para o quê? Para pegar essa energia térmica. Ou seja, aqui eu tenho água que vai aquecer, vai aumentar a pressão dessa água, né, vai aumentar a pressão, e essa água com alta pressão, ela vai gerar o quê? Uma turbina. Sei lá, como é que eu desenho uma turbina aqui? Vou desenhar isso aqui, uma turbina. Essa turbina gira, né, e converte em energia elétrica, né? Ok? Aqui bem feiozinho o desenho para vocês. Certo? Então, assim, mesmo que, como eu havia dito, mesmo que máquinas térmicas, mesmo que seja motor a combustão ou a vapor praticamente não existe mais, né? Mas mesmo a combustão, elas ainda é importante estudar termodinâmica, por quê? Porque motores elétricos também sofrem aquecimentos, e a lei da termodinâmica também é válida, né? A energia que ele recebe, mesmo que não fosse por calor, mas parte da energia vai ser perdida, né? Agora a gente vai falar um pouquinho de ciclo de Carnot, tá? Vamos lá. Deixa eu ver onde que eu coloco aqui o ciclo de Carnot. Deixa eu colocar ao lado aqui. Então a gente vai falar agora do ciclo de Carnot e o que esse ciclo representa para a gente, tá? Bom, pessoal, então vou colocar aqui o tema aqui, que é o ciclo. Está associado à segunda lei da termodinâmica, tá? De Carnot. Carnot, ele é um físico francês, tá? Bom, havia uma grande disputa entre Inglaterra e França na época, né? A Alemanha ali meio correndo por fora também, né? Na industrialização. Bom, o que aconteceu? O seguinte, até 1824, houve uma busca no desenvolvimento de uma máquina térmica, no caso, né? De rendimento de 100% ou próximo. Bom, até essa data. Aí veio esse cara aqui, o Carnot, eu não tenho foto dele. Esse cara aqui, o Carnot. Mas vamos lá. O Nicolas Carnot, ele fez um estudo de diversos ciclos, né? Como eu havia dito, eu posso ter diversos ciclos, né? Termodinâmicos, transformações termodinâmicas. E o Nicolas Carnot, o que ele fez? Ele fez um estudo de um ciclo, procurando o quê? Encontrar um ciclo de transformação com maior eficiência. E com isso, ele verificou que é impossível eu ter um ciclo de uma máquina térmica que possua um rendimento de 100%. Por quê? Olha só, primeiro postulado de Carnot. Ele chegou nesse postulado depois de fazer o estudo. Tá? Mas primeiro vamos falar do postulado aqui.
Nenhuma máquina operando entre duas temperaturas fixadas pode ter rendimento maior que a máquina ideal de Carnot, operando entre essas mesmas temperaturas. Ou seja, ele definiu um ciclo termodinâmico de uma máquina, certo? E ele verificou que somente o ciclo dele, que denominou ciclo de Carnot, somente essa máquina poderia ter um rendimento máximo. Se eu não me engano, no máximo que ele conseguiria, acho que era 60%. Eu deveria ter olhado isso antes, mas... Então, nenhuma máquina pode ter um rendimento maior do que a máquina de Carnot, que tem um ciclo, né, de transformação característico. E o segundo postulado, ao operar entre duas temperaturas, a máquina ideal de Carnot tem o mesmo rendimento independente do fluido operante, ou seja, independe do que tem lá dentro. Se ela obedece esse ciclo, né, o rendimento é o mesmo, tá? Bom, eu estou falando do ciclo de Carnot, e o que é esse ciclo de Carnot? O ciclo de Carnot é um ciclo bem tranquilo. A gente já sabe as transformações que envolvem o ciclo de Carnot. Ok? O que é o ciclo de Carnot? Basicamente, se a gente pegar um gráfico da pressão, vou pegar aqui em azul, pega a pressão aqui, em função da temperatura, ou melhor, em função do volume, eu vou estipular aqui, ó, em verde, uma isoterma. Ou seja, nessa região, a temperatura, sei lá, vou chamar de TA. E aqui, outra região que eu vou chamar de TB. Ok? Bom, o ciclo de Carnot, ele corresponde de uma transformação... Vamos colocar aqui pontos. Onde aqui eu vou chamar de ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Bom, o ciclo de Carnot, ele corresponde o quê? Uma transformação isotérmica. Transformação isotérmica, o que a gente sabe da transformação isotérmica? Vamos ver se alguém lembra. Isso, temperatura constante. A gente tem que a temperatura é constante. Se a temperatura é constante, a variação de quê que é igual a zero? A variação da energia interna é igual a zero, que implica que o calor, ele é igual a quê? O trabalho. De modo que o calor, vou chamar de calor A, ele é igual a massa, vezes o calor específico, vezes a temperatura A. Porque está em cima dessa isotérmica, né? Então, o trabalho é igual ao calor, ou seja, eu consigo calcular o trabalho aqui. Certo? Então, todo o calor é transformado em trabalho. Bom, pessoal, para essa parte aqui, na isotérmica, é um processo lento. Por quê? Por que é um processo lento? Porque a minha temperatura não pode variar. Então, tem que ir fornecendo calor de modo lentamente para eu não ter o quê? Para que eu não tenha variação de energia interna. Ok? Bom, daí, esse gás meu, a gente está trabalhando com motor, né? Como é no sentido horário, né? Esse gás meu, ele ocorre uma transformação que a gente chama de adiabática. Vou chamar aqui, ó. De A até B, delta U é igual a zero. De B até C, o calor é igual a zero. Ou seja, adiabático. Por outro lado, a transformação adiabática é um processo muito rápido. Ou seja, o motor de Carnot é muito difícil de fazer, porque você tem um processo lento, rápido, lento, rápido. Você não consegue controlar isso, né? Ok? Então, o motor de Carnot não existe, tá? É um motor ideal. Tá certo? Então, que processo adiabático, o que a gente tem? Que a variação da energia interna, e ocorreu mesmo, olha só, ele saiu de TA foi para TB, é igual ao quê? A energia interna menos o trabalho, isso. Certo? Só que olha só, de A até B até C, a variação do volume é maior que zero, ou seja, o trabalho é positivo. Ok? Bom, agora a gente vai de C até D. Que tipo de transformação é? Ah, tá, deixa eu ver a pergunta. Professor, não entendi. Por que de B para C, calor é igual a zero? Pessoal, é transformação adiabática. Para transformação adiabática, o calor, não existe troca de calor entre a fonte e a fonte que fornece calor, não vai ter troca de calor. Meu sistema ali ele vai só o quê? Ele só vai variar a energia interna e vai expandir. E não vai perder calor. É o outro ponto também que faz com que eu não consiga fazer um motor de Carnot. Por quê? Porque tudo no universo troca calor. Tá certo? Então, de B para C, o que nós temos? Que o calor é igual a zero. Tá? Entendeu, Daiane e Maria Eduarda? É o processo adiabático. A gente viu na aula passada, se não me engano, retrasada, não sei.
Tá certo? Bom, de C até D, continuando aqui, o que a gente tem? De C até D, é um processo o quê? Isotérmico, ou seja, a variação da energia interna é igual a zero. Ou seja, aqui, ó, o calor é igual ao trabalho. Só que o trabalho aqui, no caso, é negativo. Daqui a pouco a gente fala, né? Ou seja, o calor aqui, ele é simplesmente igual ao quê? Vou chamar de QB. Esse calor aqui, tá? Ele é igual a massa vezes o calor específico vezes a temperatura B. Que é essa temperatura da isoterma aqui, ó, né? Bom, então de C até D, variação da energia interna é igual a zero. E de D até A é outra adiabático. O calor é igual a zero. Certo? É adiabático. Ok? Ó, de C até D até a variação do volume é menor que zero, então o trabalho é negativo. Certo? Por que isso aqui é um motor? Olha, vou mostrar para vocês por que é um motor. A gente sabe que o trabalho é numericamente igual à área embaixo da curva. Então, se eu calcular a área, vou fazer aqui outro gráfico, tá? Bem rapidinho. Se eu calcular a área de A até B e B até C, vamos colocar até aqui. Ó, aqui é C. Opa, tô apagando demais. Aqui é C, aqui é B e aqui é A. Se eu calcular a área aqui embaixo, vai dar uma área grande, né? Agora, se eu fizer o gráfico embaixo da área de C até D até A, vamos fazer assim? Essa área é menor, né? C, D, A. Essa área aqui, essa área aqui, ó, CDA é menor do que ADB. Então, se eu somar os dois trabalhos, de ABC mais CDA, que é negativo, eu vou ter um trabalho positivo. Por isso que é o motor, tá certo? Se eu inverter o ciclo, vai ser um refrigerador. A gente vai falar disso depois. Certo? Também vai ser diabático. Imagino que seja ali do DATA, né, Ariane? Que você está falando. Ok? Bom, então vamos ver o rendimento de Carnot. O rendimento do Carnot vai ser igual a quê? 1 menos calor de B sobre o calor de A. Não é isso? A gente viu aqui por definição? Olha aqui, ó. E módulo, né? Olha aqui, um rendimento. Então, deixa eu colocar um módulo aqui também para não ficar errado. Bom, um rendimento é igual a 1 menos o calor de B, como eu havia colocado aqui, ó. Calor de B, vou colocar até em azul. Como a temperatura é constante, deixa eu só arrastar ele um pouquinho para baixo aqui. Aí. O calor de B é a massa vezes o calor específico do gás vezes a temperatura TB. Dividido pelo calor de A. O que é o calor de A? Também a temperatura é constante, né? Ou seja, só tem troca de calor aqui, que é A, né? Eu perco o calor aqui, vou colocar até em vermelho, QB. Vou colocar em verde, melhor. QB. Que é o quê? A massa vezes o calor específico vezes... Aqui é TA, né? Vamos lá, vamos de novo. O calor QB é a massa vezes calor específico vezes TB. Certo? Aqui. Deixa eu colocar de verde ele, né? Coloquei verde. A massa vezes calor específico vezes TB. Olha aqui, ó. Né? O que é o PA? É a massa vezes calor específico vezes TA. Massa vezes calor específico vezes TA. Eu posso cortar massa com massa, calor específico com calor específico. Ou seja, o rendimento da máquina de Carnot é 1 menos a temperatura A sobre, ou melhor, 1 menos a temperatura B sobre a temperatura A. E a máquina de Carnot é a que tem maior rendimento. Bom, e se eu pegasse e falasse, então, olha só, se TB fosse igual a 0 Kelvin, então nós teríamos o quê? Um rendimento igual a 1 menos 0 sobre TA. Ou seja, teria uma máquina com N igual a 1, se eu multiplicar por 100, é igual a 100%.
Aí, então, beleza. O ciclo de Carnot é um ciclo que é possível ter uma máquina de 100%. Só que existe um problema. O problema está no processo adiabático. Então, isso aqui, ó, não acontece. Por quê? Alguém já viu um sistema físico que não tem troca de calor? Se você pegar, sei lá, o picolé e colocar dentro de um isopor, sei lá, vai ficar um ano lá dentro. Vocês acham que vai ter troca de calor ou não vai? O picolé vai derreter ou não vai? Vai derreter. Então não existe na natureza um processo que não faça com que eu não tenha troca de calor, certo? Eu não consigo ter esse sistema. Eu posso até projetar uma máquina que fala, não, eu vou manter esse meu sistema que não tenha troca de calor, mas para fazer essa máquina em si já troca calor, entende? Eu posso tentar fazer algo para que não tenha troca de calor, mas para que eu faça algo que não tenha troca de calor, esse mecanismo já vai trocar calor, entende? Então, assim, é impossível, ok? Por isso que eu não consigo dizer o quê? Uma máquina de 100% rendimento térmico. Se eu conseguisse ter um processo adiabático, ou seja, se eu não conseguisse trocar calor por meio, poderia ter máquina com 100% de rendimento. Só basta colocar a fonte fria a 0 Kelvin. Que é impossível, né? Do ponto de vista de engenharia. Eu posso até colocar, mas eu vou ter grandes problemas. Ok? Bom, para a gente quase terminar hoje, a gente vai falar aqui agora, deixa eu... Processos, transformações irreversíveis. O que significa a palavra irreversível? Transformações irreversíveis. O que é um processo irreversível? É um processo em que você não consegue fazer a volta, né? Bom, vamos pegar um exemplo aqui. Por que eu estou falando de transformações irreversíveis? Porque, por exemplo, vamos pegar o exemplo, o elástico. O elástico, se você esticar ele, se você fornecer energia também, no elástico, o que acontece? Ele volta, não volta? Ou seja, eu consigo ter conservação de energia, né? Então, se você puxa o elástico, a energia é armazenada de forma de energia potencial elástica, aí ele retorna para a mesma posição. É um processo reversível. Ou seja, a energia que eu forneci, ela foi armazenada e depois eu consegui obter essa energia de novo, né? Bom, agora, em máquinas térmicas, o que vocês acham? Que os processos envolvidos são processos reversível ou irreversível? Ou seja, nas máquinas térmicas, aqui eu acho que é reversível, né? Mas na máquina térmica não. O que significa? Na máquina térmica, quando você fornece energia, parte dela é transformada em trabalho e parte dela é perdida em calor. Não é? Olha só. A gente viu isso aqui. Né? Ó, você fornece energia, parte é transformada em trabalho e parte é perdida na fonte fria. Ok? Bom, se o processo fosse irreversível, o que eu poderia pegar? Eu podia fornecer um trabalho, ou seja, eu posso comprimir meu gás, eu retirava calor daqui e eu jogava calor para cá. Só que somente acontece isso aqui naturalmente? Eu retirar calor da fonte fria e jogar para quente? Não, não é? Ou seja, a máquina térmica, ela funciona ao contrário, né? Eu tiro calor daqui, eu pego o calor, jogo para a máquina, parte vira trabalho e parte vira fonte fria. Vai para a fonte fria. Eu somente consigo fazer um processo reversível em um sistema desse se eu tiver um agente externo, certo? Então, em sistemas térmicos, vírgula, somente será ou terá um processo reversível se houver um agente externo para
realizar esse processo. O que eu estou dizendo aqui? Vamos pegar aqui a geladeira, que é o exemplo, né? O exemplo é a geladeira. A geladeira, o que ela faz? Existe um motor que executa um trabalho no meu gás e faz com que eu retire calor da fonte fria e elevo esse calor para a fonte quente. Mas o que tem que ter? Um agente o quê? Algo externo, que vai realizar esse trabalho aqui, ó. Que é simplesmente a energia elétrica, né? Que vai mover o motor ali que vai comprimir e expandir um gás. Ok? Volta? Deve ser alguma coisa lá atrás, né? Bom, para finalizar hoje, a gente vai falar um pouquinho de entropia. Alguém sabe o que é entropia? Está associada também à segunda lei da termodinâmica? Deixa eu ver aqui, se alguém sabe. Não sabe. Bom, o IT, onde o é energia interna, e T é a temperatura, essas duas são o quê? Variáveis de estado. O que são variáveis de estado? São grandezas físicas que quantificam a configuração do meu sistema físico, tá? Ou seja, se eu quero saber a energia do meu sistema, como que ele está se comportando, eu tenho que saber as variáveis de estado, que seja ela a temperatura, que é a direta, e indiretamente a energia térmica, tá? Em 1865, peguei aqui na minha colinha aqui, 1865, Rudolf Clausius, não Rutherford não, né? Ele vai definir uma nova grandeza, ou uma nova variável de estado, que se chama entropia. Bom, a entropia era dada pela letra S, tá? Bom, matematicamente ele definiu a entropia S, ela vai ser igual. O que eu fazer? A entropia S é igual ao calor fornecido sobre a temperatura. Ou calor, tá? Bom, o que isso significa? Vou pegar um exemplo aqui. Se você começa a estudar na sua mesa aí, você está na sua mesa, você organiza tudinho. Caderno aqui, calculador aqui, sei lá, computador ali, celular no cantinho. Depois que você termina de estudar, tudo vai estar no mesmo lugar ou vai ter algo fora do lugar? O que vocês acham? Tudo fora. Tudo fora do lugar? Certo. A natureza, ela age assim, certo? Bom, então o que a entropia ela significa? Em termos matemáticos, ela significa desordem. Ou seja, tudo aquilo que há uma intervenção ou algum fenômeno que acontece na natureza, vai acontecer uma desordem. Por exemplo, você não nota, quando você vai andar numa floresta, você não nota padrões de árvores separadas. Aqui vai ficar só pequi, aqui vai, sei lá, só... não conheço árvores do cerrado. Você não vê padrões, você vê vários tipos de quê? De árvores, de plantas no cerrado, cada uma de uma espécie, de alguma característica física, biológica, enfim, né? Então, a entropia, ela calcula a desordem, tá? E, caso essa entropia, quando você calcula ela, é, é, quando essa entropia ela é igual a zero, essa é igual a zero, isso significa que a troca de calor é nula. Agora uma pergunta. Existe na natureza algum fenômeno em que não existe troca de calor? Não. Não, né? Ou seja, dos fenômenos que ocorrem, dificilmente eu vou encontrar um fenômeno em que a entropia é zero. Tá certo? Por quê? Porque não tem troca de calor. Agora outra pergunta. Se o meu sistema
recebe calor, vou colocar aqui, que é maior que zero, a entropia também vai ser maior que zero. Opa. Certo? Ou seja, minha entropia aumenta. Se meu sistema perde calor, a entropia diminui. Só que aí fica a seguinte reflexão, nesse detalhe aqui, ó. Bom, se meu sistema perde calor, que é o caso da geladeira, por trás da geladeira existe um motor que ganha calor, que faz com que o universo ganhe calor. Certo? Então, o motor ganha calor, ao passo que a geladeira perde calor. Então, na natureza, o que vai prevalecer é o quê? Sempre o quê? A entropia aumentar, ou seja, a desordem prevalecer. Tá certo? Então, essa relação da entropia, ela é o quê? É uma relação que tenta medir a desordem durante o processo termodinâmico. Ok? Se há troca de calor, a tendência de ter o quê? Uma desordem no meu sistema físico. Eu não consigo ter controle de um ponto de vista molecular. Então, se algo é desordenado, é difícil de eu controlar, né? Ok? Bom, então a gente termina por aqui a aula.